Saúde a igreja com a paz do Senhor, aos irmãos que estão de casa. Que a glória do Senhor possa invadir, não apenas aqui, não apenas no templo, mas também aonde você estiver. Meu irmão, não veja, mas participe do culto. Ainda que você esteja em casa, participe, entregue esse tempo de louvor, esse tempo de aprendizado, um tempo de adoração ao Senhor. E a palavra do Senhor nos diz aqui, lá em 2 Samuel 21, os gibeonitas são vingados. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento. Mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que o executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair a chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zelá, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Podemos nos sentar? Deus tremendo, Deus que honra a aliança, Deus que, uma vez que Ele estendeu a mão, uma vez que Ele disse que você estará sob a minha proteção, debaixo da minha proteção, pode passar muito tempo, mas a proteção de Deus permanece sobre os nossos descendentes. Mas também tem uma coisa, também prevalece sobre o quê? Prevalece também aquilo que a cobrança de Deus, vamos dizer assim, numa palavra bem coloquial e que não exprime, na verdade, aquilo que Deus faz. Mas prevalece também aquilo que pagaria pelo erro, pelo pecado, por não observar aquilo que foi feito, que foi proposto ao Senhor, que foi
feito, falado ao Senhor que faria. Um voto ao Senhor é uma coisa muito séria. Um juramento a Deus é uma coisa muito séria. A palavra do Senhor diz que é melhor não votarmos. Mas se nós votarmos, então que a gente venha a cumprir, independente do que seja. Vemos o caso de Jefté, que ele votou ali que se Deus fosse com ele na guerra, a primeira coisa que saísse ao encontro dele, ele sacrificaria ao Senhor. E a primeira coisa, Deus deu a vitória naquela guerra, Deus foi com Jefté, e quando ele sai, quando ele chega em casa, qual é a primeira coisa que vem? Quem é a primeira que vem? A filha dele, única filha, não tinha outra, não tinha mais filhos, só tinha aquela única filha. Mas ele não virou e disse assim: ah, não, é minha filha, eu não vou fazer. Chorou, foi diante dela, falou: olha, eu vou precisar fazer. E aquela moça, aquela jovem, ela vira para ele e diz assim: pai, faz o que tem que ser feito, só te peço 2 meses para eu chorar a minha virgindade, para eu chorar a minha mocidade nos morros, junto com as meninas, junto com as moças, minhas amigas, com as minhas amigas. E não adianta a gente querer fantasiar. Não foi entregue no templo para servir ao Senhor. Não, não, não. Ela foi morta mesmo, foi sacrifício, porque diz que foi dada em holocausto. E o holocausto é morte. O holocausto não é entregar como Ana entregou Samuel, é diferente. Então a gente pode querer até minimizar algo que não é assim que está escrito na Bíblia. O que não está escrito na Bíblia nós não podemos falar de outra forma. E aqui, esse povo, os gibeonitas, quem eram os gibeonitas? O Senhor, quando libertou Israel do Egito, o Senhor, quando eles entraram ali na terra que daria para eles, em Canaã, o Senhor disse que todos os povos que estivessem ali, eles não poderiam poupar ninguém. E deu uma lista: os amorreus, os heveus, o povo daquela grandona, daquela cidade grande que eles gritaram ali, me fugiu, Jericó, o povo de Jericó, os heteus, heveus, jebuseus, os amorreus, todos eles que fossem ali daquela parte de Canaã, eles teriam que matar todos que fossem próximos. Não tinha como, não podia ficar nada, ninguém, não podia ficar descendente, não podia ficar coisa nenhuma, nenhum animalzinho, não podia ficar absolutamente nada, era acabar com tudo. Jericó teve que ser arrasada, e Jericó foi a primícia para Deus. E as outras ali tinha que matar todos os descendentes, não poderia ficar descendente nenhum. Por que não poderia ficar? Porque se ficasse um descendente, nós conhecemos um descendente que sobreviveu, Ramã. Ramã lá na frente foi fazer uma porcaria lá com o povo judeu. Por que ele queria destruir o povo judeu? Porque o povo hebreu tinha destruído a família dele, a cidade dele, o povo dele, toda a raça dele tinha destruído. Lá na frente ele fez o quê? O ódio dele era tão grande pelos judeus, era o único descendente que tinha ficado ali. E lá na frente, esse Ramã, descendente desse povo, foi querer trucidar, acabar, dizimar com o povo judeu. O negócio dele era dizimar com o povo judeu. E Deus sabia, porque Deus conhece o coração do homem. Deus sabe por que manda liquidar com todo mundo. E ali mandou liquidar com todo mundo. E esse povo, os gibeonitas, eles fizeram o quê? Eles moravam próximo, bem próximo. A palavra diz que eram 3 dias de distância. Então eles moravam bem próximo. O que eles fizeram? Foram lá, trocaram suas roupas, puseram umas roupas bem velhas, sapatos bem velhos, arrebentados, pegaram pães velhos, embolorados, um saco de vinho, né? Ali coisa de colocar o vinho, já bem velho também, já arrebentando. E lá foram eles, chegando lá, né? Uma equipezinha, uma pequena porção. E foram lá, chegaram: olha, nós viemos de muito longe, mas nós ouvimos falar, sabemos de todas as coisas que teu Deus fez, por isso que nós queremos nos associar ao Senhor. Por quê? Porque o povo de Josué, o povo de Deus, tinha perguntado: por que vocês vieram até nós? Por que vocês vieram se render a nós? Por que vocês não ficaram lá na terra de vocês? Não, a gente mora numa terra muito distante, olha como a gente chegou, saímos de casa, o pão estava quente ainda, olha como que está o nosso pão. Quer dizer, armaram, enganaram Josué, Josué não buscou a vontade de Deus, enganaram Josué, mas disseram uma grande verdade. Por conta do seu Deus, sabemos que seu Deus abriu o mar para o povo dele passar. Sabemos que o seu Deus veio matando todo mundo, veio dizimando todos os reinos que tinham antes. Matou Og, matou não sei quem, matou
né? Jericó, foi a Ai, trucidou com Ai. Nós sabemos da força do teu Deus, que teu Deus, conforme disse Raabe, e eu acho essa expressão maravilhosa, porque ela é verdadeira. O teu Deus é Deus no alto nos céus, aleluias, e é Deus aqui nessa terra. E permanece, o nosso Deus continua sendo Deus, no céu, soberano no céu, poderoso na terra. Não é soberano na terra, porque nem todos vivem debaixo da soberania de Deus, mas Ele é poderoso na terra, e para nós que o servimos, aí sim, para nós Ele é soberano, porque Ele é o nosso Rei, aleluias, Ele é o nosso Deus. E ali aqueles homens viraram e falaram para ele: por isso que nós queremos nos associar a vocês, e nós estamos lá longe, nós não estamos perto. Esses homens, eles sabiam que se estivessem perto, havia uma lei lá em Deuteronômio que dizia que tinha que acabar com todos eles ali, que estivessem ao derredor. Mas aqueles que fossem distantes, quando eles fossem pelejar, quando eles fossem guerrear, se eles se submetessem, se eles aceitassem, se eles se entregassem, vamos colocar dessa forma, então eles poderiam usar de benevolência, eles seriam servos, pagariam tributos, fariam qualquer outra coisa, mas não precisariam ser mortos. Não precisariam, não seriam mortos. E eles sabiam que se eles não usassem desse ardil, eles seriam mortos. Aí o que acontece? O povo todo, né, foi, sabemos que Josué ali firmou uma aliança com eles, disse que lutaria as pelejas dele, não deixaria que eles fossem mortos e nem eles matariam. Então, quer dizer, eles ganharam um grande aliado, o povo de Israel passou a ser o aliado deles. Daqui a pouco entrou uma guerra, porque tinha o resto dos reinos, eles se aliaram para ir lá e matar os gibeonitas, e os gibeonitas mandaram avisar Josué. Josué veio, Josué socorreu os gibeonitas, e aí aconteceu o quê? A batalha que o Senhor usou a vida de Josué. Josué abriu a sua boca e disse: sol, detém-se lá no vale de Aijalon, lua. Sabemos que ele parou ali, através da voz dele. O Senhor deu vitória, o Senhor derramou, o Senhor jogou pedras. A palavra diz que o Senhor, ele guerreou, ele pelejou, porque ele lançava pedras do céu. E ali ele venceu aquela batalha, matou aqueles reis todos, 5 reis ali, daqueles outros reinos. E assim, os gibeonitas ficaram servindo, mas teve um preço. José falou: olha, durante todo o tempo que vocês viverem, vocês vão servir a casa do meu Deus de lenha e de água. A palavra do Senhor diz isso. Então, o que acontece é assim, eles fizeram, mas ficaram satisfeitos, porque afinal de contas eles trabalhavam lá, mas não corriam o risco de ser morto, os filhinhos dele não iriam ser mortos, eles não, se precisassem, tinha o Deus de Israel pelejando por eles. Com certeza eles também foram, aleluias, ali se convertendo, conhecendo o Senhor. E muitos dali devem ter conhecido igual Raabe conheceu, e ter se entregue ali ao Senhor verdadeiramente, com o coração. E passaram-se muitos anos. Um dia o que acontece? Saul, quando ele já não era mais aquele que foi o ungido de Deus, quando ele começou a dar mais importância ao reino de Israel do que obedecer ao Senhor, do que ouvir a voz de Deus, do que saber o que Deus queria para a vida dele. A palavra diz aqui, olha, o rei, os israelitas tinham feito com ele um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Deus, não, em seu zelo por quem? Pelo Estado, em seu zelo pela nação israelita, não era pelo que Deus havia falado com ele, não era pelo que Deus tinha proposto para ele, diferente de Davi, que com todas as situações de Davi para ele, pode levar meu reino, e fez isso, ele deixou que Absalão reinasse. Quer ficar? Não vou te matar, não vou brigar, não vou fazer nada. Quer ficar? Só não retiros foram ministrados a respeito disso, a respeito lá do Salmo, no domingo. Só não retire de mim o teu espírito. Eu só não posso ficar sem a presença do Senhor. Reino, coroa, não quero nem saber. Boa vida, não quero nem saber.
Reinado não é o que eu quero, mas eu não posso ficar, essa é a presença do Senhor. Um dia que nós entramos no Santo dos Santos, a gente já não sabe mais estar em outro lugar, não sabe viver sem o Senhor. E a grande diferença de Saul e de Davi foi essa. Davi se empolgou com o reino. Saul se empolgou com o reino. Davi não. Davi sempre se empolgou e sempre se importou. E sempre a maior alegria dele foi estar diante de Deus e receber de Deus a administração, de receber de Deus, aleluias, aquilo que estava no coração do Senhor. Por isso nós vemos tantas coisas maravilhosas que o rei Davi escreve. O rei Davi, ele é um rei e sacerdote. Ele traz profecias ali a respeito do Messias. Ele traz tantas palavras ali maravilhosas, palavras de exaltação, de adoração, palavra de poder, palavra de graça, de gratidão, independente das situações. E Davi, mesmo nos momentos mais difíceis da vida dele, ele não negou ao Senhor. Ele não disse, eu fiz isso por causa disso. Não, eu pequei. Eu errei, não foi fulano, não foi por conta de ciclano, não foi por conta de beltrano. Tanto que ele sabia que quando passou 3 anos da terra dele seca, passando por necessidade, falou, alguma coisa está errada. Algo nós pecamos contra o Senhor. Tem algo que a gente precisa ver o que está acontecendo, porque tem algo que Deus não está satisfeito conosco. Meu irmão, quantas vezes nós passamos por tantas situações nas nossas vidas, trazendo para nós. Aí a hora que acontece com a gente, tudo que a gente sabe dizer assim, porque o fulano é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa... Às vezes a gente vai colocar culpa em tudo quanto é lugar, mas nós somos incapazes de olharmos para nós mesmos e dizermos, Senhor, aonde eu estou errando? O que está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por essa situação? Porque eu quero te dizer uma coisa. Quando a gente passa pelas tribulações, quando a gente passa pelos apertos nas nossas vidas, independente de quais eles sejam, eu poderia citar da minha própria vida, mas não vou citar. Só vou te dizer uma coisa. Em épocas muito difíceis da minha vida, que eu chorei muito, que eu sofri muito, 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 muito. Eu sabia o que eu estava passando, eu sabia por que eu estava pagando. E nem era cristã nessa época, não era cristã. Mas sabia que aquilo ali era a colheita do que eu havia plantado aqui atrás. E depois que eu conheci Jesus, muito mais, eu sei quando acontece algo comigo, que é porque alguma coisa eu fiz ali. Porque permanece mesmo, a palavra do Senhor diz que Ele é imutável, Ele não muda. Ele não muda. Se Ele não muda, continua sendo o mesmo Deus daqui. Ele não mudou. No Novo Testamento Ele não é outro Deus. Ele não tem outra forma de tratar com a gente. Não tem. Ele não tem outra forma de tratar comigo. Tem o Jesus Cristo. Jesus veio, nos libertou, pagou o nosso preço, nos redimiu, nos tornou de novo, nos tornou filho, fez coisas maravilhosas e grandiosas. Mas a palavra do Senhor permanece a mesma para sempre. Vai passar o céu, vai passar a terra, todas as coisas podem passar, mas a palavra do Senhor, esta não passa. E aleluias, e Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não há variação de mudança no nosso Deus. E aqui, Davi, quando ocorreu isso, ele foi diante do Senhor e procurou saber. Davi consultou a Deus. Senhor, por quê? O que está acontecendo? O que aconteceu? E Deus respondeu, porque quando você pergunta com o coração genuinamente sincero, quando não é só por pergunta, não é só por falar, não é aquele negócio que a gente passa na rua, tudo bem, oi, como é que você está? É o como é que você está já formal, a gente já está habituado, já fala sempre. Mas tem aquelas vezes que a gente quer saber da pessoa, né? Mas vem cá, me diz uma coisa, você está bem mesmo? É do coração. Tem vezes que a gente pergunta, é do coração, querendo saber como a pessoa está. E ali Davi chegou diante de Deus com um coração sincero e perguntou. E quando perguntou, o Senhor respondeu. Olha, os israelitas, por causa, a palavra do Senhor diz aqui, né, que a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Meus irmãos, os gibeonitas não eram israelitas, mas Deus tinha um compromisso com eles, feito através de Josué. Eu quero te dizer uma coisa, se Deus um dia
falou algo com você a respeito de alguém, independente de quem ele seja, que você possa cumprir, que você possa observar, que você não venha a entristecer essas pessoas, porque certamente Deus está olhando para aquela aliança que você fez lá atrás, um dia que você falou isso. Mesmo que seja a palavra do Senhor, ela tem resposta para tudo na nossa vida. A palavra do Senhor diz que mesmo que seja em dano próprio, nós não devemos deixar de fazer algo que nós prometemos, mesmo que a gente acabe se dando mal, porque às vezes tem horas que a gente faz algumas coisas, faz na emoção, faz na hora. Fulano fez, puxa vida, vou fazer tal coisa, mas você empenhou sua palavra diante de Deus, porque nós estamos sempre, querendo ou não, a gente achando que está ou não, meu irmão, sempre nós estamos diante de Deus, não adianta. Sempre os olhos do Senhor estão sobre nós, os ouvidos de Deus atentos a nós sempre estão. E quando nós falamos, temos que cumprir aquilo que nós falamos. E ali, nesse acordo, a palavra do Senhor diz que ali Saul foi, ele e a família dele mataram ali os gibeonitas. Não deixaram poucas pessoas, mas quiseram dizimar. Só ficou quem fugiu, quem conseguiu fugir e que era da vontade de Deus que permanecessem vivos. Também tem isso, porque Deus é Deus que guarda, que cuida. E deixou, tanto deixou que tinha pessoas que eram dos gibeonitas lá por perto de Davi. Ele sabia como, então teve descendentes, teve pessoas dali. E a palavra diz que ele foi e perguntou aos gibeonitas: o que eu posso fazer por vocês? Que eu posso reparar, como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Meu irmão, olha que palavra pesada, que palavra dura e que palavra difícil. Sabe por que é uma palavra difícil? Porque aqueles gibeonitas, eles tinham condições de amaldiçoar a herança do Senhor. Eles tinham condições de fazer com que a herança do Senhor não recebesse aquilo que era para ela receber. Olha, difícil essa situação. E ele foi pedir para que vocês possam abençoar a herança do Senhor. E os gibeonitas responderam que eles não queriam saber de dinheiro, não era de terra, não queria que devolvesse isso, não queria que devolvesse aquilo. Mas o sangue daqueles que foram mortos lá atrás, quem a gente lembra disso? De Abel, né? O sangue de Abel clama até hoje. Então o sangue daqueles gibeonitas que foram mortos, eles clamavam por uma vingança, clamavam por um acerto, precisava de um acerto. E aí ele diz isso, olha: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor, em Gibeá de Saul, no monte do Senhor, perante o Senhor, lá no lugar de Saul, lá em Gibeá de Saul, porque já Saul veio de Gibeá, era lugar dos benjamitas, lá de Gibeá de Saul, no monte do Senhor, ou seja, oferta ao Senhor. Vamos entregar como oferta ao Senhor, segundo a palavra que eu entendo, pelo menos, que os gibeonitas pensaram. Vamos liquidar, porque aí sim, aí o sangue vai, né, a terra vai ficar limpa, vai ficar purificada. E é interessante que aqui o rei fala que entrega, mas o rei poupou, porque tinha um descendente, Mefibosete, que era o filho de Jonatas. Sabemos da aliança de Jonatas, não vou repetir, de Jonatas com Davi. E o rei poupou Mefibosete, mas entregou os 2 filhos de Saul com Rispa, que era uma concubina de Saul, e mais os 5 netos, filhos de Merabe, que era da filha dele. Entregou aqueles 7 ali, eles foram lá, os gibeonitas foram, enforcaram eles lá, fizeram o que tinha que fazer e tal. E Rispa, quando viu, a mãe, quando viu, ela estendeu um pano de saco ali e ficou dia após dia, dia e noite, sobre a rocha. Rocha, todas as vezes que nós vemos rocha na Bíblia, vem nos falar sempre de Jesus Cristo, apesar daqui ser uma rocha pedra, mas sempre nos arremete, sempre nos leva a Jesus. E eu creio que ela, na força de Deus, ela ficou ali,
velando para que os animais do dia nem os animais da noite viessem pegar ali os corpos já. E ficou ali bastante tempo, não foi um dia, não foram 2 dias, não foram 3 dias, e nem 7, porque ficou o quê? Ficou até, olha, porque diz que os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita da cevada. E lá no final quase é que veio a chuva, e a chuva quando veio lavando a terra. Veio uma chuva, veio águas purificadoras, vieram águas purificadoras, purificando aquela terra que tinha o sangue inocente. Sangue dos gibeonitas que eram guardados e protegidos por Deus, por conta da promessa que foi feita por Josué a eles. E a palavra do Senhor diz que nesse tempo aqui, quando ele foi informado de que ela estava ali, ele mandou chamá-la, e quando ela vem, ele se lembra lá dos ossos de Saul, se lembra dos ossos de Jonatas, que estava em outro lugar, manda buscar aqueles ossos, põe no túmulo lá de Quis, que era o pai de Saul, e enterra juntamente com aqueles outros, permite que sejam enterrados os ossos da descendência dele no mesmo lugar. O coração de Davi era um coração que buscava o que Deus queria, e nós também temos que ser assim, que temos que ter cuidado, quando daqui o que fica para nós, qual é o ensino que fica para nós? Fica o ensino de que aquilo que nós prometemos, aquilo que nós um dia aliançamos, não adianta a gente querer desfazer, porque está feito diante de Deus, e o que está feito diante de Deus vai ser de bênção para a nossa descendência, vai ser de bênção para a nossa vida, mas também pode ser de tristeza, de angústia, se a gente não obedecer, se a gente não ficar firme naquilo que o Senhor coloca no coração. E outra coisa que fica, todas as vezes que nós tivermos uma situação que a gente vê, porque temos as situações que são corriqueiras, que são diárias, mas tem situações que são recorrentes na nossa vida, elas passam um tempo, elas vêm de novo, passam um tempo, elas estão aí de novo, ou então é aquela que começa um ano, chega no final do ano, você está na mesma situação, não mudou nada, absolutamente nada. Tem que ter pelo menos uma variaçãozinha, pelo menos uma mudançazinha, tem que ter pelo menos uma melhora, você tem que ver a mão de Deus estendida, e vendo porque a mão do Senhor está estendida sobre as nossas vidas, quando nós não vemos, quando não é uma situação normal, do dia a dia, as aflições diárias que nós passamos. Eu quero te dizer uma coisa, é uma coisa que fica para a gente, é uma instrução para a gente. Nesse momento é a hora da gente fazer aqui igual Davi fez. Senhor, o que está acontecendo? Onde é que eu estou falhando? Ele era o rei de uma nação, então ele clamou pela sua nação, ele foi perguntar pela sua nação. O pecado dele ele já estava pagando, já estava lá sofrendo, lá com todas as situações lá com os filhos dele, todas as situações com os filhos dele, e não se afastou do Senhor. Não disse que o Senhor, mas por que Deus faz isso comigo? Não, ficou quieto e sabia que estava pagando por algo que ele tinha feito ali atrás. Até então, nada, Deus era com ele em tudo. Mas ali houve uma permissão, abriu-se uma brecha e ele deu oportunidade. Melhor que foi assim, porque pelo menos, certamente, se tem alguém que a gente sabe que vai encontrar no céu, é Davi. Eu tenho certeza absoluta disso. Do Antigo Testamento é a pessoa, assim, Davi, ele me inspira mais do que Moisés, apesar de Moisés ser o grande profeta, ser aquele homem que viu Deus face a face, mas sempre que eu penso em Davi, eu sempre vejo que Davi, ele atravessou a eternidade, foi lá na frente de Jesus Cristo, e viu a graça de Jesus, viu aquilo que Deus ia fazer através de Jesus Cristo. Davi, para mim, ele me inspira demais, ele realmente, eu amo ler as histórias de Davi, eu amo ver os feitos de Davi, e amo pensar no que Davi foi, no homem que Davi foi, pecador igual a mim. Eu errei tanto também na minha vida, mas Deus teve misericórdia de mim. Tive perdas? Tive. Chorei. Amargurei, mas aleluias, estou aqui para a glória de Deus. E de tudo que eu não podia perder era o Senhor.
Tudo que eu não podia perder era o Espírito de Deus em minha vida. De todas as coisas, a única coisa que a gente não pode perder e tem que realmente batalhar por ela é a presença do Senhor em nós. Porque com a presença de Deus em nós, Ele nos fortalece para atravessar todas as situações. Mas sem Deus não tem como. Sem a presença do Espírito de Deus nas nossas vidas, nós não podemos coisa nenhuma. A gente não consegue nada, nada, nada. E Davi é esse homem. Então, o que fica para a gente de ensino é isso. Quando a gente está passando por uma situação que a gente já só vê as coisas todas dando errado, sempre, 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 nós não temos um dia de paz, um dia de tranquilidade, essa seca, vê que 3 anos de seca ali, teve 3 anos de seca lá atrás com Acabe, né? Quando Elias abriu sua boca e disse, 3 anos não vai ter seca, e depois veio, quando foi? Quando acabaram os profetas ali de Baal, quando teve aquelas situações. Então, eu quero te dizer uma coisa, todas as vezes que a gente tem um tempo longo, e que a nossa casa, nós como sacerdotes, nós como aqueles que são muitas das vezes a coluna da casa, quando a gente vê que as coisas estão só ruins, a seca está ficando cada vez pior, é hora da gente entrar numa conversa com o Senhor e buscar o Senhor. Perguntar, Senhor, o que está havendo? Onde é que tem algum pecado e que eu não estou vendo? Qual a comida que eu estou servindo e que eu não tenho observado? O que o Senhor quer falar que eu não tenho ouvido? É hora da gente entrar sim, num jejum, entrar ali na presença do Senhor. Cada um tem a sua forma, tem a sua particularidade. Não vamos entrar nesse, mas nós temos que ter uma conversa e buscar de Deus, e certamente Deus vai nos responder. E se a gente tiver que matar, aqui o matar entre aspas, é um matar de outra forma, mas se a gente tiver que aniquilar, que tirar, que arrancar, que dizimar da nossa vida, um desejo, pessoas, situações, meu irmão, extirpa, tira da sua vida, porque é aquilo que está te trazendo maledicência, porque é o que está te trazendo maldição, é o que está trazendo, abrindo uma porta para que o inimigo possa fazer uma arruaça na vida da gente, possa ir trazendo uma seca num lugar aonde aqui diz que veio a fome. Quando houver essa fome, quando houver essa situação, é porque é a hora que o Senhor quer te mostrar, olha, não, no lugar aonde Deus tinha dado prosperidade, sabemos que o reino de Davi foi um reino super próspero, como que de repente mudou tudo, tanto tempo. Então esse é o ensino, essa é a palavra que Deus tem para nós essa noite, amém? Que nós possamos observar isso, e a palavra do Senhor diz aqui o quê? Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, um homem que perseguiu a ele, mas ele honrou ainda enterrando, trazendo os ossos e enterrando. Honre mesmo aquele que às vezes te persegue, honre, sabe por quê? Porque fica diante do Senhor, e é o Senhor, aleluias, é o Senhor que peleja por nós. E a palavra do Senhor diz, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado, e essa é uma palavra para nós, aleluias. Depois disso, Deus respondeu as orações em favor da terra de Israel, ou seja, veio a chuva, veio a abundância, acabou-se a fome. E é assim que o nosso Deus faz conosco, amém? Vamos nos colocar de pé nessa noite, em nome de Jesus Cristo, aleluias, glória a Deus. Senhor, nós, Senhor amado, queremos nesta noite te adorar e te bendizer, queremos te louvar, ó Deus amado, por tudo que tu és, ó Pai. Senhor, é bom termos aliança contigo, e a nossa aliança contigo é quando abrimos a nossa boca, Senhor, aleluias, e dizemos que queremos a Jesus Cristo hoje. Meu Pai, é quando convidamos para entrar no nosso coração, e nós que estamos aqui, nós temos esta aliança. E se porventura nesta noite tem alguém aqui
que ainda não fez esta confissão, que não aceitou, que não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, e não começou a segui-lo, ó Pai, nesta noite, Pai amado, incomoda, Senhor, que possa se levantar, que possa vir aqui à frente e se entregar a esse Deus de proteção, um Deus que protegeu alguém que não era nem seu povo, não tinha nem o chamado. Imagina aquele que é filho. Ore cantará labalacheias. Bom, Senhor amado, é saber que estamos em Ti. Ajuda-nos, ó Deus amado, a identificar em nós, ó Deus, aquilo que vem, Senhor amado, para trazer destruição, aquilo, Senhor amado, que não estamos agindo de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua vontade. Ministra a nossa vida, ó Deus, em todo o tempo, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que não andemos segundo o curso deste mundo, que não, Senhor amado, olhemos, ó Deus, assim como Saul olhou, ó Pai, para o reino, Pai, para as coisas naturais, para as coisas normais, mas que, Senhor, antes, ó Deus, e possamos olhar, ó Deus amado, as coisas que são eternas, as coisas que estão nos céus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós abençoamos nesta noite a cada casa, a cada família, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Identifica, Senhor amado, que nós possamos identificar, ó Deus, todas as situações das nossas vidas e prosseguir, ó Deus, em conhecer a Ti a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Eu quero só perguntar uma coisa: se tem alguém no nosso meio, foi algo que também o Espírito Santo na oração, na verdade, também me moveu a orar. Se tem alguém que queira reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, entregar a sua vida para Jesus, que possa vir aqui na frente. Não é se tornar eu vou ser um crente. Não, começar a caminhar e sabe dizer: Senhor, assim como o Senhor fez lá com os gibeonitas, eles foram até ali, Josué, para saber, porque sabia que tinha um Deus que dava proteção. Meu irmão, não adianta a gente só estar junto, se a gente não faz parte de um corpo. Precisamos estar unidos, precisamos ser parte de Jesus Cristo, porque aí Jesus Ele tem compromisso com a gente a cada dia, amém? Se tiver, vem aqui na frente, estaremos orando para você, abençoando a sua vida em nome de Jesus, amém? Se tiver em casa também alguém que vá ouvir um dia, você fale da palavra do Senhor, confesse o Senhor como teu Salvador, porque tudo que nós precisamos é dele na nossa vida, todo o resto passa, mas salvação, essa a gente só pode receber aqui nessa terra, enquanto estamos agarrados nessa carne, enquanto temos, aleluias, sabedoria e entendimento para reconhecer e desejar o Senhor, amém?